Eu queria, pastor Marcos, chamar os meninos aqui, pode ser? Os meninos para estar louvando aqui para as mamães. Vamos lá, ó. Mais um pouquinho para frente. Vocês lembram a música, não lembram? Espera aí, vai mais um pouquinho para frente para ficar bonitinho aqui. Eu vou ficar atrás só. Vou botar aqui. Vamos lá, os dois cantam junto aqui. Vamos lá, hein? Eu não sei se vai dar para cantar junto, mas vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Tum, tum, meu coração está batendo. Tum, 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 tum. Ele bate até mais forte. Tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mamãe, mamãe, aceite hoje o meu beijinho. Bota, Vi. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Aê! Oh, irmãos, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias a Isaías 52, o texto que a gente vem memorizando. E nós vamos meditar neste texto hoje para o nosso tempo em preparo para a ceia. Isaías 52 e versículo 13. Deixa eu ver aqui. Isaías 52, começando com o versículo 13. Este texto é um texto profético, uns 700 anos antes da vinda de Jesus aqui à Terra, mas falando sobre a missão dele ao vir aqui a este mundo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Esta parte introdutória parece um contraste muito grande com o que logo em sequência vem. O que descreve depois disto é o sofrimento de Jesus Cristo. Mas pense primeiramente nestas palavras com que o texto é introduzido. Quem está falando quando é dito, eis que o meu servo procederá com prudência? Obviamente, quem está falando é Deus Pai. E o servo, então, é quem? É Jesus. Interessante que o Pai, então, chama o Filho de servo. Nós devemos conformar o nosso pensamento em relação a ser servo com aquilo que encontramos quanto ao relacionamento entre Deus Pai e o seu Filho. Ele chama o seu Filho de um servo porque o Filho está sempre pronto a fazer a vontade do Pai, alegremente, prontamente, por amor. Eis que o meu servo procederá com prudência. A ideia aqui é de agir com sabedoria, de forma que venha a produzir sucesso. Jesus foi bem sucedido na missão que ele tinha a fazer. Será exaltado, elevado e muito sublime, tudo descrevendo aquilo que aconteceria. Porém, para chegar neste lugar de exaltação, teria muita humilhação. Nós costumeiramente queremos logo a glória, sem passar por aquilo que é necessário para chegar lá. A humilhação, o sofrimento.
Logo então, no versículo 14, ele passa a falar sobre este sofrimento. Quando fala aí como pasmaram muitos à vista dele, pasmaram é a ideia de ficarem horrorizados. Não é uma palavra pequena em termos de o horror da coisa. É muito horrorizado. Quando foi isto? Com certeza, no tempo quando ele foi levado à cruz, a maneira que ele foi maltratado, justamente o que foi feito para provocar a pessoa a ficar zangado, a gritar e gritar profanidades contra as pessoas que estavam o açoitando. E Jesus, não reagindo assim, em vez de parar, fizeram foi mais. De tal forma que, como o versículo diz, o 14, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Foi grande a tortura a que Jesus foi submetido lá na cruz. O profeta continua dizendo, então, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. É difícil nós compreender o que estava acontecendo ali na cruz. Primeiramente porque, para nós, Deus jamais se submeteria a sofrer a tortura que os homens lhe fizeram. Ou talvez devamos dizer, antes disto ainda, não se imaginaria que Deus viria à terra aqui na forma de um homem. E se viesse, certamente tendo o poder que tem, ele não se submeteria a aquilo que Jesus sofreu. Mas passando para o capítulo 51, nós vemos que ainda tem outro lado da coisa. Ele começa dizendo, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, tem sido característica de todas as épocas, que aqueles que creem no Senhor são uma pequena minoria, são poucos os que creem em nossa pregação, mesmo tendo a oportunidade de ouvir repetidas vezes. Não é diferente hoje do tempo antigo, onde o profeta chega a perguntar quem creu em nossa pregação, porque quase todos permanecem na incredulidade. Versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, brotando ali, como o profeta diz, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso nos faz lembrar qual é a parte do homem que a gente vê. A primeira impressão logo é a do exterior, não é? O Senhor disse ao profeta Samuel,
quando ele foi ungir rei e viu um homem alto, bonito, Samuel pensando que este deveria ser o rei. E Deus disse a ele: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O interior é o mais importante. E o homem não vê de imediato. E nem viu grande coisa em Jesus. Não tinha nada, fisicamente falando, que vissem que os atraíssem a ele. Era desprezado, e aliás isto é repetido 2 vezes no versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer ou sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jamais se pensaria que este homem fosse Deus. E por isso o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E pergunto: ele estava sendo aflito e ferido por Deus? A resposta é sim. Sim, direta e imediatamente pelos homens, mas este foi o plano de Deus. Porém, os seres humanos que não conheciam ninguém senão pecadores, não podiam estar imaginando que ele estivesse suportando aquilo como sendo, senão por causa do seu próprio pecado. Ele foi de fato aflito e ferido por Deus. Mas, como o versículo 5 diz, ele foi traspassado não pelas suas próprias transgressões, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus, estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode dizer hoje pela manhã: eu fui sarado pelo Senhor Jesus. Ele é o meio da minha paz com Deus. Era impossível a nossa salvação, a não ser que fosse Jesus sofrendo como substituto, levando os nossos pecados sobre si. Vai lembrar muito bem do que estudamos na semana passada em Romanos 5, que entre nós seres humanos dificilmente se pensa em alguém morrer por uma pessoa que ele considera uma pessoa boa. Até isto é difícil. Mas nós não éramos essas pessoas boas. Nós, pecadores, rebeldes contra ele por natureza. E o que ele fez? O grande amor dele levou ele a sofrer e morrer. Não por justos, não por bons, mas sofrer e morrer no lugar de pecadores. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, então, ele disse:
que nós lembramos aqui da morte do Senhor até que Ele venha. A lembrança que Ele deu do grande amor dEle, como também da sua justiça, em levar sobre si o nosso pecado. Então, vamos baixar as nossas cabeças em oração e vamos tomar um tempo para nos preparar os corações para participarmos da ceia do Senhor. Senhor, entre nós seres humanos, nós não conhecemos nada que possa ser semelhante ao que nós temos estudado aqui. O justo, o único justo, sofrendo e morrendo por pecadores. Profundamente impressiona as nossas mentes com a grandeza daquilo que fizeste e que possa afetar profundamente as nossas vidas neste dia e nos dias que seguem. Que diante de tão grande amor, morrendo o justo pelos injustos, que nós possamos dedicar o todo das nossas vidas para viver para a glória, a honra e louvor do Teu santo nome, ó Pai. E nós suplicamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.